Recentemente, a cantora Anitta fez um debate, uma live no Instagram dela com o deputado federal Alessandro Molon. Ela vem comentando mais a respeito de política e foi até bastante humilde, disse que está aprendendo agora o que é esse negócio de esquerda e direita, e é a realidade de muita gente, ela foi legal de falar isso, e que ela está muito empenhada mesmo em aprender sobre isso. Mas o que eu quero falar aqui, dessa live dela, é um trecho onde ela fala sobre o consumo de carne e os danos ao meio ambiente. Ela falou várias coisas positivas, mas aí no meio, assim, ela deu uma escorregada assim que, bom, vocês vão entender já. Antes de tudo, é preciso deixar claro que a Anitta não é vegana hoje em dia. Ela chegou a dizer que era vegana em uma época aí, mas aí meses depois ela falou que não estava conseguindo mais e aí falou que não era vegana, mas que tentaria reduzir o consumo de produtos animais no dia a dia. Então, por conta dela ter falado que era vegana durante uns meses, muita gente acha que ela é vegana até hoje, até porque ela fala sempre de veganismo. Bom, na live com o deputado, ela começou dizendo que tem mais boi do que gente no Brasil, e ela amarrou todo o raciocínio dela a essa informação. Existe também a questão além do ruralista, né, agropecuária, criação de gado. Hoje em dia no Brasil existe mais gado do que gente. Existe mais gado do que gente. Eu estava estudando isso hoje para eu poder me meter nesse assunto e eu vi que existe mais cabeça de gado que cabeça de pessoa. E aí a gente vê como o nosso consumismo tá sendo exagerado e desnecessário. Porque não seria mais, então... e aí acontece isso, né? Você vai, compra, tem aí churrascaria, restaurante, vai tudo. Tudo que a gente tem é oferecido de maneira exagerada, né? Tudo tem muito, tudo é muito. Aí a gente joga tudo fora. E essas coisas que jogam fora, elas custam pra gente. Ué, será que ela viajou? Tem mais boi do que gente no Brasil, com tanta gente que tem aqui? E pior que é verdade mesmo, tem mais boi do que gente aqui no Brasil. Segundo o IBGE, o Brasil tem 213 milhões de bovinos, enquanto a população humana, a estimativa aí é de 211 milhões atualmente. Então, numa conta simples, aí a gente tem um boi para cada pessoa aqui do Brasil e ainda sobra 2 milhões de bois. É muito boi para consumir água, consumir ração, consumir pasto, né? Consumir espaço, terra. E é por isso que ela começou com essa informação para desenvolver o raciocínio dela em relação ao dano ao meio ambiente que a pecuária causa. E ela tá certa nisso. Bom, e eu tô falando aqui só de bovinos, né? Mas se você for considerar todos os porcos, todas as aves que tem no Brasil, aí os números vão para os bilhões. O peido de uma vaca, ele é muito poluente para o nosso ar. Então, a cada vaquinha que está ali soltando os seus gases é um dano para o meio ambiente gigantesco. Só para você ter ideia, a criação de animais para consumo gera mais gases do efeito estufa no mundo do que todos os transportes somados. Pois é, mais do que todos os aviões, todos os navios, todos os carros, todas as motos, todos os transportes somados, eles não agridem tanto o meio ambiente quanto a criação de animais para consumo. Ela ia muito bem na linha de raciocínio dela quando ela soltou aquela pérola de que o veganismo é muito radical e por isso ela não é vegana. Ela disse que as pessoas não conseguiriam se adaptar a esse radicalismo, como ela disse, do veganismo, e é por isso que ela não é vegana. Ela apenas diminuiu o consumo de produtos animais. Por isso eu diminuí. As pessoas pensam, você... sempre que eu falo que eu mudei a minha alimentação, eu não sou 100% vegana, porque eu acho que as pessoas não conseguiriam aderir a essa 100%, a esse radicalismo. Então, por isso eu sou o reflexo do que eu gostaria que as pessoas fossem. Anitta e todo mundo que está ouvindo aqui, por favor, nunca faça o link entre veganismo e radicalismo, porque isso já vem de tempos, as pessoas acham que é muito radical você não explorar e torturar animais. Então, quando você fala isso, você está dizendo para as pessoas, tudo bem explorar um pouquinho, matar um pouquinho. E não é assim. Eu entendo até um pouco a linha de raciocínio. Bom, já que todo mundo não vai ser vegano, então é melhor diminuir. Concordo. Mas do jeito que você falou, dá a impressão que o veganismo é algo muito inalcançável, muito inatingível, muito radical demais. E não é assim. Tem um monte de vegano por aí, eu sou vegano, tá? E tá tranquilo, não sou radical nesse sentido que você falou. A questão é que você não conseguiu se adaptar ao veganismo, não conseguiu ser vegano, então você coloca como algo radical, que ninguém vai conseguir mesmo, então nem vale a pena tentar. Então não faça isso, tá? Você tava indo muito bem. E depois disso ela falou muitas coisas boas, na verdade. Então eu vou continuar elogiando aqui. Só que isso que ela falou me lembra muito aquela coisa. Sabe quando você quer falar de um amigo e aí você fala de um... querendo elogiar o cara, só que você fala mal. Ele é feio, mas é meu amigo.
Ele é babaca, mas é meu amigo. Então foi mais ou menos isso que ela quis dizer do veganismo. Ela tá falando bem do veganismo, só que ela fala que é radical ao mesmo tempo. Então não faz sentido, né? Não faça isso não, tá? Apesar desse escorregão aí, ela continuou falando e falou muito bem sobre a questão do uso da água na pecuária. Ela disse que se as empresas pecuárias precisassem pagar pela água que eles extraem do meio ambiente, que eles usam, o preço de cada quilo de carne seria tão inviável que elas iam investir em outros negócios, em vegetais e não na carne. E ela tem razão nisso mesmo, porque para produzir 1 quilo de carne, a estimativa é que se gaste mais de 15 mil litros de água. Essa água é usada na plantação da soja que o boi vai comer, para o boi diretamente também, a água que limpa os frigoríficos depois que o boi é abatido e por aí vai. É muita água que se usa no processo todo da carne. E é claro que se usa bastante água também para produzir vegetais, mas não dá nem para comparar, assim. É muito, muito mais água para produzir carne. Deveria existir um incentivo, por exemplo, para se criar a quantidade de cabeça de gado que se cria hoje, se gasta uma quantidade de água que, se essas empresas estivessem pagando toda essa água no valor que realmente essa água merecia ser paga, deve ser paga, a carne não seria nesse valor. Seria muito mais cara. E aí a gente não teria um estímulo tão grande à agropecuária, né, como a gente tem hoje. A gente teria também um estímulo da gente produzir coisas da terra, né? E para finalizar esse trecho da live dela, ela citou que os grãos usados para alimentar esses animais, né, eles poderiam ser usados para alimentar pessoas diretamente, seria muito mais inteligente. Os alimentos que hoje são usados para alimentar o boi, a vaca e etc, eles poderiam alimentar a gente por muito tempo. Eu poderia citar muitos números aqui de quanto de grãos que vai para pecuária e não vai para ser humano e tal, mas ó, é só você pensar uma coisa. Se tem mais boi do que gente no Brasil, quanto come um boi por dia? Porque ele não vive só de pasto, né? Ele precisa de grãos, de soja, de sorgo, de milho, ração no geral. Ele come muito mais do que uma pessoa. Então, mesmo que comesse igual uma pessoa, a gente está alimentando como se fosse 2 Brasis, entende? Um Brasil de ser humano e um Brasil de boi. Isso sem falar em porcos, aves e tudo mais. Isso se comesse igual um ser humano, mas não come. Então, sei lá, é como se a gente estivesse alimentando 3, 4 países igual ao Brasil. Então, de fato, como a Anitta falou aí, se a gente usasse os grãos para alimentar as pessoas, né, e não tivesse que alimentar animais por 4, 5 anos para depois matar esse animal e aí gerar um pouco de carne, seria muito mais inteligente a gente alimentar as pessoas diretamente. Acho muito bom que a Anitta esteja se envolvendo com política, né, entendendo todo esse cenário, né, porque afinal a política é o que rege a nossa vida, a gente tem que se envolver mesmo. Mas peço para que você, Anitta, não faça mais essa ligação entre veganismo e radicalismo, porque isso realmente não ajuda a causa, acredita em mim. Eu volto a qualquer momento aqui com mais notícias. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa aí o seu curtir, inscreva-se no canal se você é novo por aqui. Até breve, tchau!